Ai, meu Deus. Deixa eu arrumar o cabelo. Arruma a franjinha, arruma aí, arruma aí. Apresentável. Aí, ó, apresentável. Pode fazer live de cabelo molhado? Ai, eu tô fazendo, não sei. Não sei com você. Ai, ai. Nossa, Ai, gente. aconchegante. Aí, ó. Aí, ó, olha, bonitão. Onde você tá? Eu tô em casa. Olha que vista legal, parece meu apartamento no meio da floresta. É um jardim. Então, esse prédio ele é meio floresta, ele é inteirinho verde. E nos apartamentos, eu moro no 8º andar. E nos apartamentos tem um jardinzão Sério que grandão, dá pra né? ver assim? Olha que demais! Eu também moro assim, a gente é privilegiado de ter verde, né? Faz muita É uma diferença. delícia, é uma delícia. Eu preciso muito de verde na minha vida. Lá na clínica, verde para tudo quanto é lado, aqui para tudo quanto é lado. Porque Não, a gente, gente. ó, assim, nada a ver com a nossa live, mas eu vou falar que esse ano aqui eu fiz meu mapa astral e a primeira coisa que ela falou, sabe o que ela falou? Ale, você precisa acordar de manhã e ver o horizonte. Você tem que olhar para fora. Essa coisa de casa fechada, tua casa é cheia de Sim, janela, você tem que ter verde, você tem que ver, né? concordo. Isso faz muita diferença. Minha vida depende da luz do sol, depende de ter um ambiente que seja assim natural, porque essa coisa de ficar em claustrofóbico, É, Ave Maria. eu preciso de uma sacada, de uma mesa na sacada, de tomar café da manhã olhando a cidade, olhando o verde, olhando. E graças a Deus consegui fazer isso, Que porque faz bom. muita diferença no rendimento. Morar numa cidade grande tem que cuidar desses aspectos para tentar ter o máximo possível de qualidade de vida. Sim, nem Ai, tô parece com que moro em São saudade de Paulo. você. Dá pra gente ficar fazendo bate-papo até amanhã? Daqui a pouco o pessoal falou: essa live vai começar. Essa Nossa, live, cara, a gente tá batendo com papo. muita saudade de você. Essa quarentena tá judiando da gente, né? Nem falo, já vou fazer 3 semanas dentro de casa. Nossa, eu também. Eu também. É, 3 semanas sem sair mesmo, só pra não falar que não saí, eu saí semana passada para o supermercado, mas tipo 9h30, 10 horas da noite, que hora que não tinha ninguém. é. Mas vamos lá, aproveitar essa quarentena, que eu acho que o grande objetivo dessas nossas lives é isso, aproveitar e preencher o nosso tempo, né, com informações úteis. Eu sempre falo, a gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa quarentena, né, com a Exatamente. cabeça mais cheia de coisas boas, para depois que a gente puder voltar, não digo uma vida normal, uma vida transformada, a gente volte melhor como pessoas, com atitudes mais bacanas, enfim. E informação é o que vai fazer a gente mudar, né? Então, gente, ó, eu abri caixa de perguntas, a tal da Castanha abriu caixa de perguntas para eu fazer para o Luciano. Eu tô aqui como entrevistadora, meu amigo. Ó, o negócio Enfim, é o seguinte. é. E tem gente aqui do meu lado participando da live, ó. Aqui, ó. Ah, Você não, você não peraí que tá eu vou ter que pegar entendendo. os gatos, então. Você não tá entendendo. Fica aqui, você tá falando, ele tá procurando aqui, ó. Onde é que você tá? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo de uma live fora do meu Instagram, então eu não sabia nem Não sabia. Eu falei assim, gente, como assim que você não sabe, Luciano? Nunca tinha participado de uma live fora do meu Instagram. Primeira vez. Boa, E fui eu que convidei. jamais nego um convite seu para nada dessa vida. E, bom, a gente estava conversando antes de começar a live, porque a gente recebeu várias perguntas e a Lê mandou para mim um monte de pergunta. Ô, gente, eu tô vendo que vocês estão perguntando aí, fala, dá moral aí, consegui. Não consigo ler as perguntas, viu? Só Não, consigo a fazer gente duas vai coisas ao mesmo tentar tempo, não. olhar, mas não é o foco. Vamos Você vai embora. olhando aí, Ale, enquanto Eu eu vou vou olhando, eu vou olhando, eu vou falando. olhando. E a hora que estiver falando, eu olho. Tá. E aí, as pessoas estão com muitas dúvidas, né, acerca de como fazer combinações proteicas, como fazer controle de Sim. carga glicêmica a partir de fontes vegetais e coisas do tipo. Eu já falei para vocês outras vezes, que tem muita gente que me segue. Eu escrevi um livro no ano retrasado, em que eu mostrava o quão é possível ter um estilo de vida com controle de carga glicêmica fazendo o plant-based, uma dieta 100% com fontes vegetais. E 100% vegetais, eu ainda fiz um desafio lá, que foi a brincadeira do livro, que é o Keto Plant, que é possível se fazer, inclusive, uma dieta cetogênica com 100% fontes vegetais. Porque até então era uma coisa que tu não falava, não, dieta cetogênica a gente tem que comer embutido, carne, peixe, frango o tempo inteiro, e a É. gente, não, e a gente sabe que não é assim.
Então, eu mostrei lá que o controle da carga glicêmica é o primordial de tudo isso e que é só fazer uma boa combinação. Mas vamos lá, Lê. Vamos lá, que tem bastante coisa para a gente Vamos lá. falar. Então, eu fiz um resumo, gente. Eu recebi muitas perguntas. E eu acho que a gente já alinhou algumas questões. Uma das grandes dúvidas, todo mundo sabe que eu trabalho com alimentação plant-based. Eu sou uma mulher que só vai daqui a pouco sair samambaia pelas minhas orelhas, de tanto planta que eu como, né? Enfim. E o Lu também trabalha, tem livro publicado em cima de alimentação plant-based. E assim, a dúvida das pessoas com relação assim, à combinação dos aminoácidos, será que comendo 100% vegetais a gente consegue atingir tanto a qualidade proteica, ou seja, os aminoácidos essenciais, como também a quantidade necessária de proteínas todos os dias? Né? Na sua experiência, Lu, conta um pouquinho sobre isso. É engraçado que isso é que as pessoas mais me perguntam. Eu me formei 20 anos atrás. Quando eu me formei, a gente tinha uma outra visão da nutrição. A gente calculava, fazia alguns cálculos e especulações proteicas para coisas que a gente não se aplica mais hoje, em pleno 2020. Então, 20 anos depois que eu me formei, eu brinco que foi um desafio mesmo, aprender a combinar essas fontes proteicas, que isso nunca foi trabalhado comigo e tenho certeza que nem com a Alessandra. Não. Formou. Era uma outra visão. E aí, eu comecei a desmistificar isso, primeiro para mim mesmo, para depois conseguir passar para outras pessoas, o quanto a gente consegue fechar essas proteínas em termos de aminoácido, tanto qual e quantitativamente. Porque eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma formação que eu não me esqueço que a professora falava, gente, tem que ter proteína em todas as refeições. Isso eu falo para vocês. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente não precisa ter proteína em todas as refeições. A gente Excesso, precisa né? ter Um monte de proteína proteína. em 24 horas. Sim. Em 24 horas, a gente tem que ofertar os aminoácidos essenciais e não essenciais que estão ali nos alimentos. Mas eu vejo que existe um desespero muito grande de falar assim, nossa, toda refeição eu tenho que fechar minha proteína. Mas a gente tem que pensar que quantas refeições... Primeira coisa que a gente pensar nessa proteína. Quantas refeições normalmente eu faço por dia? Ah, tá. Eu faço café da manhã, eu faço almoço, lanche da tarde e jantar. 4 refeições. Então, em pelo menos 2 dessa, é importante a gente colocar uma concentração de proteínas maior. E no Brasil, a gente tem hábitos já hiperproteicos que não são difíceis de alcançar. Por exemplo, se de manhã quando eu estou fazendo o protocolo plant-based, lá do Keto Plant, eu já compartilhei aqui com vocês no Instagram. A primeira coisa que eu faço é separar todos os alimentos proteicos que eu vou distribuir no meu café da manhã. Então, eu sempre coloco ou cogumelo, ou tofu, ou tempê. Eu vou usando esses ingredientes. Eu sei que na semana eu vou usar isso durante a semana. Eu uso iogurte de coco que eu mesmo faço. Eita, homem prendado. Eu adoro. Eu com iogurte de coco que eu complemento com proteína, coloco um pouquinho de proteína vegetal, meio scoop, uma colher de sopa, depende para não ficar com gosto. Eu não gosto de gosto ruim. Se ficar gosto ruim, eu como. E aí eu espalho. Então, aí eu penso na minha semana e falo, olha, eu consigo colocar esses alimentos proteicos no meu café da manhã. No almoço, a refeição é muito mais fácil, porque a gente já tem o hábito de fazer muita mistura de pseudo-cereal, de cereal, de leguminosas. Se eu pegar, por exemplo, a quantidade de proteína que tem em aveia, as pessoas desconhecem a quantidade. Eu falei essa semana de aveia, ninguém acredita o quanto que tem de proteína. Muito. Tem muita proteína Muito. na quinoa, no trigo sarraceno, no amaranto, na lentilha, no grão de bico, no feijão. Em tudo isso tem uma qualidade proteica muito boa. A gente faz complementação com levedura nutricional, com Nutritional Yeast Flakes, que também tem um certo valor proteico. A gente usa tofu e assim a gente consegue fazer um protocolo plant-based combinando. E no final, a gente tem 100% dos aminoácidos essenciais ali naquela refeição, independente de consumir fonte animal. E quando eu monto os protocolos lá na clínica, que eu monto para os meus pacientes, eu já monto com vários exemplos de café da Isso é muito importante. 1, 2, 3, 4, 5, coloco 5 exemplos e tipo como se fosse opção. E falo para as pessoas assim,
essa você tem a opção e ensino a fazer a, como fala? A substituição. A substituição. Não uso lista de substituição, não faço isso. Eu ensino as pessoas a entender o que tem no alimento. No lanche da tarde, Ale, o lanche da tarde, geralmente, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas Tá que super trabalham muito. corrido. No lanche da tarde é muita correria, muita correria. E geralmente eu uso shakes. Uhum. Geralmente eu uso shake, uso proteína de fonte vegetal, com leite vegetal. Frutas vermelhas é o que eu mais faço. Ai, E eu amo. põe um pouquinho de creatina ou põe um pouquinho de glutamina, não põe nada. Então depende de como que tá o dia. Mas geralmente eu faço leite vegetal, meu preferido é o leite de amêndoas e mais um scoop ou um scoop e meio de proteína vegetal, dependendo como foi meu dia. Se eu percebi que no almoço a concentração de proteína não foi tão boa, eu, ao invés de colocar um scoop no shake, coloco um e meio. E assim por diante. E sempre, isso é fato, toda vez que faço um shake, coloco pelo menos 2 colheres de sopa de aveia em flocos, tá? Isso, maravilhoso. E muitas outras vezes tem uma fonte proteica que as pessoas desconhecem. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar, aí a pessoa falou assim: ah, porque espirulina é uma ótima fonte de ômega 3. Mentira, não tem ômega 3 em espirulina. Não Não tem, existe. confundiu. Não existe ômega 3 em espirulina. O que tem é que a espirulina é uma fonte proteica 70% dela é proteína. maravilhosa. Eu tenho uma É. espirulina colocada aqui em casa que o povo fica louco. E eu vou lá, coloco 1, 2 colheres no shake e fica uma delícia. E Uhum. hoje Fora a eu não... carga de ferro, de magnésio, vitamina do Muito, complexo B, muito, é muito, maravilhosa. muito magnésio. E sabe onde é bom colocar, Lê? Por exemplo, você faz uma sopa de legumes. Toda vez, aí chegou no jantar, passando pro jantar. Faz uma sopa de legumes, sempre pensa, se eu fizer uma sopa de legumes, eu tenho que obrigatoriamente colocar nessa sopa algum pseudo cereal. Pense Uhum. nisso, que isso já facilita muito, tá? Isso aqui, gente, está fazendo um resumão, porque a conversa aqui é longa. Sim. Não, E é. eu posso colocar um pseudo cereal, uma quinoa, um trigo sarraceno, um amaranto junto com os legumes. E uma coisa que eu sempre faço são duas estratégias. Uma colher de sobremesa de Nutritional Yeast Flakes, que é a levedura nutricional, e Levedura mais uma colher nutricional. de sopa ou de sobremesa de espirulina na sopa. Isso já vai melhorar bastante a qualidade proteica dessa refeição. E no final, o meu dia Ou acabou seja, tudo. eu acho que tem duas questões aí, né, Lu? Primeiro, que as pessoas sempre. A gente criou, historicamente, um conceito de que os alimentos proteicos são só os alimentos de origem animal. A gente só esquece que o animal que a gente come, ou que fornece pra gente essas proteínas na forma de leite ou queijo, comeu planta, né? Então, daí ele tirou os aminoácidos essenciais das plantas. Então, a gente pode e tem total capacidade de buscar esses, ou seja, a variedade de alimentos que a gente pode, ao longo do dia, dividir e ofertar sem aquela monotonia de comer só tofu, 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 que tem gente que acha que só tofu, né? Que, aliás, foi uma das perguntas, né, que a gente recebeu também, né? Enfim, não, tem muita variedade. E uma outra questão aqui, uma pessoa, enquanto você estava falando, perguntou sobre biodisponibilidade, né? Eu acho que hoje, né, 2020, a gente já tem estudos e, inclusive, novos protocolos, né, da Organização Mundial da Saúde, ou da FAO, sobre isso. Vai, fala. Eu tenho uma coisa importante sobre esse tópico, porque a biodisponibilidade ela muda de acordo com o nosso bioma. Então, por exemplo, a biodisponibilidade do que eu como hoje, eu comi a mesma coisa hoje e comi a mesma coisa o mês que vem, essa biodisponibilidade é totalmente diferente, porque depende do meu bioma intestinal, de como as Uhum. bactérias se conjugar, se as bactérias vão fermentar demais aqueles carboidratos ou vão usar aquele excesso de grupo amino. Então, tudo isso depende do meu bioma intestinal. Porque às vezes as pessoas têm um valor de biodisponibilidade antigo, que é o que se tinha antes. Ah, a biodisponibilidade de tal coisa é XY. Isso na verdade, uma falha que a gente tem. Não existe, Não né? existe. Não existe, não Para existe. cada um, a combinação de alimentos vai ser totalmente diferente, porque depende do bioma que eu instituir. Porque É, eu instituí mesmo, porque sou eu que mando no meu bioma. é a interação, né, Lu? Alimento e o nosso Ale, intestino. hoje foi muito engraçado que eu estava atendendo uma paciente online, né? A paciente estava lá morava no exterior, e aí ela falou para mim assim, e eu estava passando para ela o protocolo plant-based,
E eu falei para ela assim, sabe por que a gente come legume? Não é só por causa de vitamina e mineral, não. Quando você olhar no seu prato, você tem que ter pelo menos três cores diferentes que são completamente diferentes em termos de fenólico. Então você tem três tipos de alimentos com uma concentração de fenólico diferente. Isso significa que você vai nutrir muito mais bactéria. Então você estou com fome, vou só comer um pouquinho de abobrinha refogada. Não é legal. Então assim, a gente precisa de colocar pelo menos 3, 4 legumes cozidos para variar a cor, que é aquela lei da nutrição, né, de cor, para ofertar fenólicos e estimular uma diversidade de bactérias. Quanto maior a nossa diversidade de bactérias no intestino, melhor vai ser a biodisponibilidade de qualquer coisa que eu comer, de qualquer coisa. Não, gente, é a porta de entrada do nosso corpo. Se ela não estiver apta para receber o alimento, né, você não adianta, não é o alimento que tem a tal biodisponibilidade. É a interação do alimento com a gente. E a gente, o que é a gente? A gente é o resultado daquilo que a gente faz e aquilo que a gente entra em contato. Tá? Isso vai mudando ao longo da nossa vida, né? E, inclusive, existe uma questão, né, somática, psicossomática do nosso estresse, da forma com que a gente lida com a vida, que interage diretamente com o nosso intestino e muda a nossa microbiota. Uma coisa que eu quero te falar, que eu quero muito que você responda. Hoje, as pessoas que são proteinholics, elas são maníacas por proteínas? Sim, muito. Muito. A gente precisa consumir tanta proteína? Não, de jeito nenhum. E é uma coisa que eu tenho que desmistificar, viu, Ale? Porque às vezes eu passo metade da consulta desmistificando coisas que as pessoas vão criando. Essa coisa de proteína é muito frequente, é recorrência isso. As pessoas, elas parecem que se não comem, vai começar a sumir. Olha só que coisa engraçada. Mais um exemplo hoje. Eu estava atendendo uma paciente que ela desenvolveu síndrome do intestino irritável por excesso de proteína de fonte animal. É isso. Aí quando eu fui mostrar para ela o tratamento, que a gente teria que fazer uma diminuição, ela falou, não quero deixar de comer proteína de fonte animal. Eu falei, então eu vou ter que ajustar uma quantidade para você. E eu fui lá, fiz as especulações todas e cheguei numa quantidade para ela de 80 gramas de proteína no almoço. Ela falou assim, ei, vocês dois, tá rolando uma guerra aqui, você não tá entendendo. Aí eu falei pra ela, você vai consumir 80 gramas? Ela falou, mas 80 gramas não é nada. Nossa, eu como 3 vezes mais. Foi por isso que você tá doente. Exato! Aí eu falei pra ela, por isso que você tá doente. Então, essa quantidade é uma quantidade que você não vai perder massa muscular. Ela tava com medo de perder massa muscular. Eu falei, não vai perder massa muscular, não vai deixar de ganhar massa muscular, porque tá consumindo essa quantidade de proteína nesse alimento. E aí eu complementei várias outras coisas. Que todos os alimentos têm uma quantidade de proteína que somados naquela refeição ao longo do dia, você vai somar e você vai chegar. Então não é que o alimento é a única, exclusiva fonte de proteína. Exatamente. E essa mania, né, Lu, tem feito as pessoas fazerem umas loucuras que tem causado desbiose, tem causado influência negativa no intestino. Muito. Eu já pessoa escrevendo assim, ó, distensão abdominal tem cura? Tem cura sim, desde que a gente modifique o nosso bioma. E eu vejo muita gente com excesso de proteína que pode... E isso também pode ser até de proteína vegetal, tá? Proteína. Sim. É que é muito mais difícil você ter excesso, né? Do que... Além de quem? Então, se eu começar a ficar consumindo proteína, eu vou consumir 4 scoops de proteína vegetal no meu shake. Não, obviamente isso não é legal, tu não sabe que não. Primeiro que Lu, não, para. Eu lembrei de uma coisa. Quando você fala de 4 scoops, você lembra a mesma coisa que eu? Lembro sim. Uma vez que eu fui participar. Olha só, gente. Eu já entrei em cada uma. Uma vez eu fui participar de um evento no Upload e tinha um fisiculturista lá. É isso que você tá falando, né? É isso. Numa roda. E eu tava falando disso. Isso anos atrás. Eu já tava lá. Acho que uns 7 anos. Acho que o ano que eu te conheci, uns 7 anos atrás. 7, 8 anos atrás. Foi o primeiro Arnold. E aí, eu já falando de bioma, de excesso de proteína, que eu tava preocupado. Aí eu falei pra gente nunca passar de 2 scoops dia. Aí o cara... Dia, né? Nossa, mas eu consumo pelo menos 4, 5 scoops de uma vez. Numa mesma. Aí eu falei, quanto você consome no dia? Ele falou um número lá,
que eu achei que era brincadeira. 12? Ele falou assim, eu consumo de 12 a 15 scoops de proteína por dia. Aí eu fiquei chocado. E eu sou uma pessoa muito transparente, eu não consigo disfarçar nada. Aí eu fiquei olhando e falei, nossa, mas 15 scoops. Aí depois acabou a roda de discussão lá, o cara falou pra mim que tinha desenvolvido colite. Não, você Aí, pegou e falou assim, você não lembra? Eu tava com você porque a gente tava na mesma mesa. Ele pegou, o Luciano falou assim, ô meu amigo, você sabe uma coisa, seus músculos cresceram, mas seu intestino não cresceu para absorver tanta intestino proteína. continua o mesmo. Os músculos crescem, a pessoa dobra de tamanho, mas o intestino Mas o continua. intestino é o mesmo, meu amigo, não dá para consumir tanto. Não Bom, dá, não mas dá. brincadeira à parte, né? É isso, as pessoas têm essa mania e esquecem que o reino animal tem uma vasta quantidade de proteína. Agora eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com tudo isso também, nesse mundo dos excessos e das coisas meio malucas que a gente vê. Você, Luciano Bruno, no seu consultório, você prescreve leite de vaca? Não, não, pra ninguém. Por Não, quê? pra ninguém. Por quê? O leite de vaca é extremamente inflamatório. Eu trabalho com doença autoimune. Hoje em dia, o meu grande core é doença autoimune. E não tem espaço, não tem espaço para leite de vaca na doença autoimune, porque a caseína é extremamente inflamatória. E não sou eu, Luciano Bruno, estou dizendo isso. Isso aí existe, vocês colocarem lá caseína e inflamação, vocês vão achar uma infinidade de artigos que já vão justificar o não uso. Então, essa caseína, kappa-caseína, gama-caseína, beta-caseína, todas as caseínas que estão solúveis, elas têm uma capacidade muito grande, primeiro, de fazer um super estímulo de proteobactérias, que elas são usadas muito rapidamente. E aí você desequilibra, aumenta muito a proteobactéria. A proteobactéria em excesso, ela faz estímulo de proteínas inflamatórias no intestino. E nosso sistema imunológico, não se esqueça, 80% das nossas proteínas inflamatórias e sistema imunológico é expressado no intestino. Então, se Uhum. eu estou tratando uma pessoa que tem uma doença autoimune, como que eu vou colocar uma solução, que é o leite, que tem uma quantidade incrível de gama, beta, kappa, caseína, que é sabido que vai fazer isso. E não adianta só, por exemplo, não usar. Posso entrar, já puxar um outro assunto? Porque às vezes as Pode. pessoas perguntam para mim Então, por que estão que eu não perguntando muito da consumo. lactose aqui, Lu. E a Então, lactose? já chego lá, deixa eu só fechar o raciocínio do leite. Então, a caseína é a proteína majoritária do leite. E a beta-lactoglobulina é uma proteína que até então era vista como uma proteína maravilhosa. Só que na autoimune não existe. Muita gente pergunta para mim, Luciano, você consome proteína do soro? Não, não consumo. Porque a beta-lactoglobulina tem umas frações dela que liberam peptídeos com uma capacidade inflamatória para a gente que já tem, a gente de autoimune, que já tem uma resposta inflamatória exacerbada. Então, uma coisa que eu não faço é consumir proteína tanto do whey, não consumo whey, só consumo proteína vegetal, vocês já viram isso. E não prescrevo leite pela caseína. As pessoas se preocupam muito com lactose. Lactose é o que menos me preocupa em termos de Menos, porque inflamação. é só Só que questão mais intestinal, né? intestinal. Só que me preocupa a lactose porque ela é um açúcar muito rapidamente fermentável. E a lactose ela pode fazer um desequilíbrio que chama da relação de firmicutes e bacteroidetes. Só para vocês entenderem, nós, seres humanos, a gente tem que ter uma relação de 50-50. De 50% 50% de firmicutes e bacteroidetes. Quando isso muda, quando essa relação muda, um ou outro sobe, a gente tem muitos distúrbios inflamatórios. E isso Uhum. começa a aparecer na forma de rinite, de sinusite. As pessoas falam, eu tenho uma rinite, eu tenho pigarro há anos. E não tem cabimento consumir leite pela lactose e Não, pelas proteínas. exato. Você tira o leite, essas pessoas de rinite, it, você resolve no meu consultório, você resolve na hora, né? Sim, sim. E aí, ou seja, Às vezes a pessoa fala assim, mas é difícil. Ale, é difícil quando a gente não tem argumentos. Então, quando alguém fala para mim, mas é difícil, eu falo, vamos conversar. E é, lá na minha clínica, você sabe disso, você conhece. Lá, eu mostro para vocês essa semana, quando eu vou estar lá, né? A gente tem um armário lá cheio de leite vegetal, cheio de proteína vegetal. Aí ela fala, mas eu não consumo. Eu vou lá e peço para minha copeira falar, ó, bate esse shake aqui para mim, bate essa proteína vegetal com um pouquinho de leite de amêndoas ou um pouquinho de leite de coco. Bate geladinho, bota gelo, não sei o quê, leva para o paciente assim, nossa, que negócio gostoso. Eu falei, é isso que eu tô falando para você tomar. Então, às vezes, uhum, tem. Porque tem muita gente ali
que tem aquela visão do leite vegetal dos anos 80, que é aquele leite de soja horroroso. Ou E aqueles leite de leite, arroz que é água. aquele leite de amêndoas fake, que tem 1% de leite de amêndoas e 90% Exato. de outras coisas. E que era horrível, a gente sabe que era horrível. Hoje não. Olha onde eu tô. Eu tô aqui agora no Instagram da tal da Castanha. Por que eu tô aqui? Primeiro, porque eu gosto da marca. E segundo, porque eu uso. É a primeira vez que eu faço uma live fora do meu Instagram. E se eu tô aqui agora, é porque eu endosso 100% das coisas que vocês trabalham. E o leite vegetal, para mim, hoje, é um objeto de trabalho. Não é só uma coisa que está ali na minha geladeira. É um objeto de trabalho. Eu prescrevo, eu ensino as pessoas a fazerem mingau. Eu gosto muito de fazer mingau no meio da carne. Muito. Aliás, eu fiz uma receita de mingau que bombou essa semana. Eu me senti quase hollywoodiana. De minhoca que se cuide, né? Já hoje. Eita, menina, vem fica quietinha. Então, mas eu vejo que assim, as pessoas, né? A gente está falando de leite vegetal, obviamente, eu tô aqui dentro da casa da Tal da Castanha. Eu acho que existem, as pessoas pensam, primeiro que tomar leite é uma coisa que a gente criou de hábito desnecessário. Então, todo mundo, mas como substitui? A gente criou um hábito. Eu vejo assim, como assim, o que o leite de vaca nos traz, que é um excesso, que é um monte de proteína, o cálcio, a gente consegue achar claramente em outros alimentos, não necessariamente tem que ser o leite, tá? E, obviamente, o hábito que nós temos de tomar leite, que é gostoso, aquela coisa, café com leite, muita gente falando de criança, leite com achocolatado, deve fazer parte de um complexo da nutrição, de como o leite não é a única fonte de nutrientes e não deve ser de forma nenhuma, nem para criança, nem no café da manhã de ninguém. Então, um leite vegetal, como por exemplo, leite de castanha de caju, um leite de amêndoas, um leite que tenha coco, o que você tem ali? Você tem as oleaginosas, você tem os frutos que são fonte de vários nutrientes e que tem uma cremosidade que no momento de consumo ele vai exercer o papel do leite da vaca, só que sem esse monte de substâncias inflamatórias, com zero colesterol, que, claro, sendo vegetal não tem. Só que eu acho que é legal, né, Lu, como você falou, as pessoas têm, hoje no mercado existem vários tipos de produtos e a gente sabe que se você vira o rótulo e lê a maioria dos leites vegetais que você vê uma micro quantidade de castanha, de amêndoa, do que for, e um monte de aditivos, tá? Eu não sei se você, na sua consulta, eu ensino meu paciente a ler rótulo. Tudo. Espessante, corante, aromatizante. Cara, os caras tiram o ingrediente que é o que vai trazer o valor nutricional, né? Porque, obviamente, é a parte mais cara do produto, e fica colocando um monte de aditivo para poder fazer a coisa ficar gostosa e grossa. Uma vez eu peguei um leite vegetal, tinha 3 espessantes. Gente, vocês têm noção o que 3 espessantes fazem no nosso bioma? A gente, quando fica falando tanto o tempo inteiro de protocolo FODMAP, de retirar tudo aquilo que fermenta demais. E esses espessantes, eles desequilibram muito a relação de firmicutes e bacteroidetes no nosso intestino. Ou seja, desequilibram muito o nosso bioma intestinal. Não há indivíduo que não vai ter distensão abdominal. Fala, eu tenho uma distensão abdominal, não sei por quê. Em 5 minutos a gente já vê o porquê da distensão abdominal pelas coisas que estão consumindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está dentro daquela embalagem. Se a proposta é nutrir, né, Lu? Eu vou comprar, eu tenho várias pessoas falando sobre o valor. Infelizmente, gente, o leite da vaca é muito barato. O problema não é que o leite vegetal é tão caro, é que o leite da vaca, por ela vir de uma indústria que hoje é extremamente grande, trilhões de litros de leite são vendidos, é muito barato. Tem subsídio do governo, de imposto e tudo mais. É uma questão que a gente nem vai entrar nisso. Então, o leite vegetal, ele, por ser de oleaginosas, os que têm qualidade, custam um pouco mais caro. Mas se a gente for pensar quanto que tem de benefício nutricional, consome menos, mas consome com mais qualidade. Né? Porque se você compra o mais barato, que é diluído, é água pura, cheio de espessante, aí realmente você fala assim, meu Deus, né? É que nem o leite de vaca hoje, que também é super diluído, tem um monte de coisa, né? Perguntaram aí quais espessantes. Goma guar, carragena, Xantana. goma xantana. Tudo isso é espessante que as pessoas às vezes usam as 3. Por quê? Elas têm características higroscópicas de reter a água diferentes. Então, às vezes, coloca aí, tem aquela cremosidade que é fake. Aquela cremosidade não existe. Aquilo ali
contaminante, entendeu? Não dá para consumir. Não dá pra consumir. Agora, se você já fez leite vegetal em casa de castanha de caju ou de amêndoa, aí você colocou uma quantidade bacana de castanha de caju ou amêndoa, bateu e coou, você vê que existe uma textura ali, porque você Sim, tem castanhas. Agora, sim. se você tirar a castanha, vai ficar uma coisa translúcida, né? É porque tem, é porque tem. Ah, a viscosidade está boa, a consistência é porque colocou a quantidade adequada, né? Uhum. Enfim, e até, inclusive, várias pessoas falaram de criança, né? Nutrição infantil. Primeiro que crianças que já se alimentam, gente, que comem comidinha, arroz, feijão, vegetais e tudo mais, não precisa tomar leite de vaca mais. Tomou, amamentou, a mãe amamentou, passou. E aí ele tem o apego, de repente, como do consumo de leite, você pode usar uma bebida vegetal com um achocolatado bacana, com baixo teor de açúcar, né? Porque senão também você vai açucarar demais, né, para aquele momento de consumo acompanhado, compondo uma refeição com frutas, com um pãozinho integral, com algo assim que vá ser um alimento. A refeição é completa, não é um alimento que vai propor tudo que a criança precisa ou que o adulto precisa em si. Sim, eu aprendi muito com meu filho caçula, de 6 anos, é vegetariano desde o primeiro dia de vida. A gente começou colocava para ele peixe, frango, carne, na papinha não comia. Ficou um dia inteiro sem comer, 2 dias, alguma coisa aconteceu. Nossa. Aí a gente falou para funcionário, ó, tira essa proteína, vamos ver. Acabou, comeu 3 pratadas. É. E hoje só para ele, ó, não quero. E só que a gente teve que se virar em mil para fazer, para entender dentro de casa também. Então não passou a ser só uma teoria, algo que eu teorizo lá dentro da minha clínica, mas é algo que eu tenho que me virar para mostrar para ele opções. Então, toma, adora, por exemplo, leite de castanha com cacau e canela. Eu faço Uhum. o leite de castanha, jogo um pau de canela, coloco um pouquinho de cacau, deixo ferver. Adoro, adoro. Adoro. É Eu fui isso. criando uma rotina para poder atender o que eles queriam, né? E E porque se a gente pensar, obviamente, em casa, mas tem muitas crianças que estão na rua, que vão para a escola, passa o dia, tem que levar lanchinho. Tem muitas bebidas achocolatadas no mercado que, pelo amor, tem 30 ingredientes, né? 50 tipos de espessante, primeiro ingrediente é açúcar, nem tem leite de vaca, tem soro de leite sozinho, que é a parte mais barata, enfim. Aquilo não nutre, gente. É melhor vocês prepararem em casa ou então procurar um achocolatado que tenha pouquíssimos ingredientes, porque isso é valor nutricional que a gente cuida. Mas, enfim, deixa eu ver. Tiveram algumas coisas aqui, me perdi já. Tanta gente falando tanta coisa, meu Deus do céu. Vamos lá. Outra questão que eu quero entrar aqui com você, Lu, porque senão a gente vai ficar anos, né? A gente sabe, né, que hoje, até a gente está no momento que eu falei, nem vamos falar nisso, porque o pessoal já cansou de falar de imunidade, né? Mas uma alimentação, assim, o que uma alimentação, por exemplo, a gente fala de vitaminas e minerais. A gente estava falando até agora de leite, né? Várias pessoas perguntaram do cálcio, né? Eu acho que é bacana a gente fazer um parênteses rapidinho de cálcio e falar que não sei como que você fecha o cálcio no dia sem o leite da vaca, né? Ou seja, todo mundo pensa que só no leite da vaca tem cálcio, pelo contrário, vários alimentos têm cálcio, né? E fala aí, como que você fecha fecha o dia de cálcio aí de uma pessoa, quando a pessoa Nossa, não vai tomar leite de vaca? Ale, de verdade, eu não tenho dificuldade de fazer Não isso. tem, né? Não Eu precisa se preocupar tanto, né? não sei aonde é. De verdade, não sei aonde é a preocupação. Eu não consumo leite, não prescrevo leite, e nunca tive um paciente com osteopatia. O que acontece é que a gente faz a complementação com fontes vegetais. Ô, gente, a gente tem tanta coisa, a semente, pegar uma semente de abóbora, que é a coisa mais rica do que a semente de abóbora em termos de cálcio, vitamina B12, Ferro também, proteína. Então, proteico. eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso. E até É, existem a toda castanha tem um leite vegetal enriquecido com cálcio. Mixed nuts. Mix Tem and nut. 50% mais cálcio do que o leite convencional. Ele é Sim. enriquecido com cálcio de fonte mineral. Para aquela pessoa que busca e usa o leite como uma fonte de cálcio, que não quer mais usar o leite da vaca, tem uma opção que é enriquecida com, leite, com cálcio. E assim, outras fontes de cálcio que eu gosto muito são as algas. As algas têm Uhum. muito cálcio. E os vegetais A, verdes.
Vegetais, eu descobri uma coisa que eu sei que você come, que eu como todo dia, que é tahine. Que é feito Muito, de muito, gergelim. Gergelim é uma muito. ótima fonte de cálcio. Ale, ainda bem que você falou disso. Você sabe uma coisa que eu faço na minha vida? Em algum momento no meu dia tem tahine. Isso é Uhum. muito fato, muito real na minha vida e nos meus pacientes. Em algum momento. Pode ser na salada que eu coloco um pouquinho de tahine salgado. Pode ser no meu biscoitinho de aveia, no meu biscoitinho de amêndoa, que eu adoro, que eu coloco um pouquinho de tahine com cacau. Uhum. Ou é numa receita de peixe que eu faço, um peixe delicioso com tahine negro. Então são Nossa, eu coisas comi que hoje o molho de tahine da eu Nath amo, aqui, ó, em cima da berinjela, amo, que foi uma amo. beleza. A gente pode fazer assim. Nossa, Mil coisas. é muito fácil aplicar tahine. Ainda bem que você falou disso, porque a gente acaba esquecendo de falar. É. E Outra coisa que a quantidade de cálcio ali é gigante. quando a gente fala de alimentos vegetais, quando a gente fala de castanhas, quando a gente fala de oleaginosas, quando a gente fala de frutas, verduras e legumes, a gente esquece não, as pessoas não têm muito hábito de pensar. A gente sempre fala de vitaminas e minerais. E os tais dos fitoquímicos, os compostos bioativos? Fala Isso rapidamente, porque são coisas assim, você falou de fenólicos já, que é uma parte, né, da nutrição que vem desses alimentos de origem vegetal, que tem um papel essencial para a proteção da nossa saúde, para a nossa imunidade, para a nossa ação antioxidante, a questão de envelhecimento. E as pessoas não fazem correlação. E eu sei que eu aprendi muito de fitoquímico com você, a gente escreveu um livro juntos, e, inclusive a gente falou que os orgânicos têm uma concentração muito maior de compostos bioativos. Fala sobre isso. é muito maior mesmo. É muito interessante a gama de opções que a gente tem, né? Os compostos fenólicos, assim, os fitoquímicos, 90% dos fitoquímicos estão na forma de fenólicos. Então, por isso que eu falo muito fenólicos, fenólicos, fenólicos. Que é o que tem no chá de gengibre, que é o que tem no suco verde, que é o que tem na maçã, na casca da maçã. Então, esses compostos fenólicos, eles têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória vitais. Por quê? Porque faz uma modulação da expressão gênica, modulação da expressão das nossas proteínas e vai modular ali o nosso DNA para ficar de mais fácil entendimento. E esses fitoquímicos, eles são sintetizados somente por plantas, fito, reino vegetal. E essas plantas, quanto maior o trabalho de sobrevivência, maior a quantidade de fitoquímicos. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, uma fruta do cerrado. Você pegar uma fruta do cerrado, que é cheia de condições adversas, o solo mais arenoso, as condições de muito calor de dia e muito vento, mais frio à noite, tudo isso faz com que a planta tenha que lançar mais defesas para sobreviver. E essas defesas são os fitoquímicos, que são chamados no metabolismo da planta como metabólitos secundários. E esses Secundários. metabólitos secundários, eles advêm de uma resposta da planta ao ambiente. Se eu vou lá e coloco agrotóxico numa planta, teoricamente eu estou fazendo as vezes da resposta. A planta não precisa responder e a quantidade de fitoquímicos ali vai ser muito baixa. É aquele morango que a gente morde e fala, nossa, mas esse morango tem gosto de nada. Claro, não foi necessária a grande produção de compostos bioativos naquele morango, porque a quantidade de agrotóxicos foi tão grande que a planta não precisou responder por ela mesma. Então, hoje em Exato. dia, a minha grande luta aí é que para conscientizar as pessoas a usarem mais coisas orgânicas dentro das nossas possibilidades, claro, que a gente conseguir achar por aí. Não é tudo que eu acho orgânico. Se eu por exemplo, eu vou num lugar e eu quero comprar tomate não tem orgânico, eu não levo de jeito nenhum. Ou morango. Tem coisas que Orgânico, não eu levo dá. a quantidade de fitoquímico agora tem coisa que eu já pego. Por exemplo, abacate. Abacate de barreira. Sabor de árvore É um grande. abacate orgânico. Dá para pegar. Tranquilo, entendeu? Mas é importante, uma coisa que a gente fala, né? Porque todo mundo fala orgânico mais caro, mas entra de novo nessa questão, ainda é mais caro, infelizmente, porque tem menores produções. Mas, assim, uma das coisas que eu sempre falo é que a maioria das pessoas, né, quando falam em orgânico, eles pensam sempre no hortifruti, na fruta, verdura e legumes. Gente, só que o maior uso de agrotóxicos que nós temos não são nos produtos de horta. A gente usa agrotóxico em quantidades exacerbadas nas grandes culturas, né?
nas grandes culturas de grãos, nas grandes culturas. Então, ou seja, e aí a gente, além de roubar grande parte do valor nutritivo e desses compostos bioativos, a gente também está pulverizando veneno no solo, na água. É uma questão que vai voltar para a gente. Essas substâncias que são poluentes orgânicos persistentes, que têm a capacidade de se bioacumular, interfere na reprodução do nosso DNA, né? Então, enfim, toda vez que você puder optar por orgânico, por conta de disponibilidade, faz muita diferença, né? A gente está aqui no... É tão Oi? interessante, você pega, por exemplo, assim, ó, um alimento orgânico versus alimento convencional. O convencional, ou É seja, o envenenado. é o que as pessoas estão consumindo uma quantidade incrível de agrotóxicos. Então, isso é uma coisa que não entra na... Exato. Como a gente deixou isso acontecer, meu Não, é uma Deus. inversão É de uma valores, de tudo mais. convencional. Enfim, e muitas vezes, assim, as pessoas não entendem, assim, toda a rastreabilidade, o que um orgânico traz de bom, né? Não só para a pessoa que está consumindo. E outra coisa que é importante, que a gente falou muito de microbiota aqui, porque a gente falou, né, de todas as cepas e tudo mais. Agrotóxicos como glifosato e outros, eles são biocidas, eles são bactericidas, fungicidas, idas. E quando a gente consome um agrotóxico, esse agrotóxico ele vai interagir com a nossa microbiota, que é viva, que são bactérias. E aí, a gente já tem estudos, né, Lu, tão importantes que mostram que o consumo de agrotóxico exacerbado altera a nossa microbiota também, mata as bactérias, as cepas mais importantes. Então, poxa vida, quando você tem um produto orgânico e um produto convencional, eu gostaria muito que as pessoas, na hora da gôndola ali, elas pensassem sobre todas essas questões, né? Da questão da água, poluição, da questão dos venenos, a questão da própria microbiota dela que vai ser alterada. Aí, se altera a microbiota, por causa do glifosato, de outros pesticidas na comida dela, ela não vai absorver direito os nutrientes. Então, poxa, sabe quando o ciclo não fecha? E Sim, poucas pessoas pensam sobre isso, né? sim. É porque, na verdade, as pessoas às vezes têm um raciocínio um pouco simplista para as coisas. E uma coisa que eu vou bastante lá visitar minha mãe para Minas, e toda vez que eu vou, eu fico impressionado com o gosto da comida. Porque não se usa agrotóxico, não se usa. Eu É. como cobrinha lá, eu falo, mãe, eu não consigo achar defeito nisso, porque é muito perfeito em termos sensoriais. Por quê? Porque os fitoquímicos, eles dependem 100% de quanto a planta responde. Exato. Vocês veem eu e a Lê falando muito de algas. As algas, elas lutam absurdamente para sobreviver. E a quantidade de fluorotanino que uma alga sintetiza para sobreviver é altíssima. Depois a gente vai e come isso. A gente está É. comendo uma quantidade absurda de compostos benéficos. Aí a gente entende, né, Lu, que uma boa alimentação, ela é baseada em comer um pouco de coisas boas, né, de forma variada. As pessoas têm mania de olhar muito pela quantidade, gente. A quantidade só engorda. A gente precisa comer a quantidade suficiente de alimentos. Então, se você comer o justo para você e comprar com melhor qualidade, com melhor procedência, alimentos mais densamente nutritivos e mais puros, mais limpos, clean label. Clean label que significa rótulo limpo, sem um monte de aditivo. Você está comprando nutrição. Então, você consome menos daquilo que é mais concentrado do que em nutrientes, vai gastar a mesma coisa se que comprar mais, porque é mais barato, dos alimentos que nutrem menos. Então, acho que é importante a gente sempre levar em consideração tudo isso. Eu tenho um outro ponto que eu quero falar com você. Gorduras. Boa. Gorduras. A gente vive, é uma loucura, todo mundo isso, gordura aquilo. Qual o papel dessas gorduras insaturadas, monoinsaturadas? A gente sabe, por exemplo, que castanha de caju, né, que a gente faz, a bebida vegetal pura, ela tem uma quantidade grande de ômega 9, né, ou seja, baixa de ômega 6. Como que você vê a modulação das gorduras no dia a dia? É, Como que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher os alimentos? boa. O que você falou de ser fonte de ômega 9 me interessa muito como profissional em termos de prescrição, porque o ômega 9 ele está envolvido em várias rotas metabólicas anti-inflamatórias. Eu falei para você que meu Sim. core
é trabalhar a atividade anti-inflamatória. E o ômega 9 ele ajuda muito em saciedade. Vocês vão perceber quando vocês usarem uma Olha, bebida você não sabia. vegetal, ajuda muito. Você vai perceber que ele auxilia na modulação de grelina e de leptina, que são hormônios de fome e saciedade. Super! Você vai perceber que quando você consumir uma bebida à base de um leite vegetal, de castanha, vai auxiliar demais na saciedade. Então, às vezes, eu quero fazer um shake para as pessoas que têm muita dificuldade de saciedade. Aí a pessoa me pergunta, você acha que eu uso água ou leite vegetal? Eu falo, você tem muita fome às 4, 5 horas da tarde? Muita, usa leite vegetal. Leite Porque isso vai vegetal à base ajudar. de oleaginosa. Óbvio, tá E certíssimo. Também eu faço bem muito, pensado. para complementar mais ainda o perfil de ácido graxo, eu jogo uma colher de tahine dentro do shake. Nossa Senhora. E aí você tem uma. Então, é uma característica minha pesar um pouco a mão nas gorduras, porque é onde vai trabalhar a modulação de grelina e leptina. Vai trabalhar a modulação de fome e saciedade e vai fazer um booster neurológico. Booster neurológico no sentido de estimular mesmo a nossa performance mental. Uhum. De gordura. Mas isso não significa, por favor, excluir carboidratos. A gente não É, faz exclusão. claro. A gente faz controle de carga glicêmica, não Eu já exclusão. colocaria uma banana nesse shake aí, ó. Eu também. Ah, meu Eu amigo, se deixar. Eu lembro, ó, toda vez que eu encontro o Luciano, tem banana e rouba minha banana, viu? Desculpa falar, viu? E o povo acha que eu não como banana, viu? O povo fala, Luciana é nóia com carga glicêmica. Eu controlo sim, mas eu sei controlar. Então eu É. sei o que comer, o que eu não posso comer. E, e quando a gente pensa em gordura, é um combustível chave. A gente tem que ensinar o nosso cérebro a se interessar mais por gordura. A gente tem que ensinar isso. Então eu sempre falo para os meus pacientes que as refeições elas são estratégicas. Tem refeição que a gente taca mais carboidrato, tem refeição que a gente coloca mais gordura, porque são estímulos diferentes ao longo do dia, porque nós somos completamente diferentes às 7 da manhã, às 11 da Exato. manhã, às 4 da tarde e às 21 E horas. a rotina daquela pessoa, né, Lu? Você falou no meio da tarde, você tá no escritório, você sabe que aquelas 6 horas da tarde baixa seu mood, seu cortisol aumenta, você tá estressado, e se você não tiver saciado, o que você vai fazer? Você vai procurar o chocolate, a bolacha, você vai chegar em casa já abrindo os potes. Então, de repente, você joga um shake com bebida de castanha, um pouco de proteína, uma fruta, uma aveia que tem fibra e tudo mais. Essa modulação da gordura com a fibra, com os antioxidantes, você vai sinalizar, você vai aumentar a grelina, a leptina e tudo mais, e você vai chegar muito mais controlado na sua casa. Tipo, você nem, quem chega descontrolado nem cumprimenta a esposa, o marido, já vai direto pra cozinha, né? Pô, você fica até mais educado, cara. Sim, com certeza. Com certeza. E Enfim, posso só fazer um gancho ali, só pra gente. faz. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, tem muita gente em quarentena. Cuidado com restrição demais, viu, gente? Cuidado com restrição de carboidrato. Isso pode diminuir a produção de serotonina, pode diminuir a produção de melatonina, pode atrapalhar no humor, pode atrapalhar no sono. Então, cuidado nesse momento. Dá uma caprichadinha nas gorduras que vai ajudar bastante, ok? Mas não faça fique fazendo restrição, fazendo essa coisa de fazer só cetogênica, cetogênica. Não, dieta hipocalórica, Olha, não é momento, gente. semana passada numa live que eu fiz, porque eu estava preocupado, porque as pessoas, elas tem mais gente com outros problemas do que coronavírus, viu? Só isso que eu digo a você. Exato. É. E assim, a gente sabe que uma dieta muito restritiva, que restringe tantas as calorias, né? Obviamente que a gente faz para emagrecer e tudo mais. Só que a gente tem que colocar na balança da vida, sabendo que ao restringir calorias, você também está restringindo vários nutrientes. E isso, além do déficit calórico e a deficiência nutricional, que é causada por uma dieta muito hipocalórica, vai afetar, o seu corpo vai ter que dividir o que ele tem de energia. Assim, o que eu vou fazer com esse pouquinho aqui? Um pouquinho para cada um. E o seu sistema imunológico, ele pode ser afetado. E você tendo uma baixa imunológica, se por acaso você se infecta com o Covid-19, com o coronavírus, você pode desenvolver, né, uns sintomas mais sérios. E isso é muito complicado, né? Então, não é momento, gente. É momento de comer bem, de estar mais forte. Ampliar o leque, obviamente, não é comer demais, né? Não é comer demais, né? Eu vi muita gente perguntando coisas aí sobre saciedade. Tem uma mistura que eu sempre gosto de fazer. Eu sempre uso, você já me viu fazer isso, Ale? Leite vegetal, uma porção de fruta com bastante fibra,
Tá, ó, leite vegetal, uma porção de fruta com bastante fibra, 2, 3 colheres de farelo de De aveia, aveia, nossa, fibra pura. uma colher de sopa de ácido caprílico, 100% C8, ácido caprílico para fazer um booster neurológico. Isso dá uma saciedade, gente, que vocês não, e mais um scoop de proteína vegetal. Isso dá uma saciedade que vocês não fazem ideia. Exato. Então, é uma forma de pensar, de trabalhar a gordura a nosso favor. De trabalhar... E outra coisa, né, Lu? Ou seja, você está fornecendo de forma bastante vasta as suas fontes de calorias. Elas vêm um pouco de cada tipo de gordura, um pouco de carboidrato, um pouco vem as fibras, vem as proteínas. Então, ou seja, é diferente de você consumir tudo de uma coisa só, né? E eletrólito. A gente não pode esquecer de jogar eletrólito aí ao longo do dia, porque o que eu vejo de gente que tem... Você tem noção que tem muita gente que tem dor de cabeça crônica Por desidratação. por baixa ingestão de eletrólito? Muito, muito, Muita muito. gente, sabe, meu dor de cabeça insuportável, fala, sabe como você vai resolver isso? Eletrólito. E eu vou, inclusive, parabenizar você e toda a equipe da Tal da Castanha, que eu sei Que a gente fez o Jungle! Vocês fizeram aquele produto maravilhoso, isso eu te mostro nos meus planos. Eu coloco para todas as gestantes, Ale. Olha que legal! Das gestantes eu peço para tomar. O Jungle é uma garrafinha grande, né? Aí eu Sim. falo para ela, você vai tomar o Jungle durante a madrugada. Porque às vezes elas amamentam 3, 4 gestantes. As Desidrata, gestantes, gente. e aí eu falo para ela, durante a madrugada você vai tomar esse Jungle. A cada vez que estiver amamentando, vai tomando de pouquinho. Porque é incrível aquele isotônico. Eu adorei. O Jungle é o único, praticamente no mundo, é um isotônico feito. Ele é sempre à base de whole food plant-based, ou seja, alimentos íntegros. Ele não tem nenhum aditivo e nenhum nutriente isolado. O Jungle, ele fornece carboidratos numa proporção de 60% glicose e 40% frutose, que a gente sabe que são melhores absorvidos. Numa quantidade baixa, a gente mistura tapioca orgânica, suco natural de fruta e água de coco. O que compõe, que já naturalmente fornece bastante potássio, né? Porque a gente está falando de frutas e água de coco. E a gente tem o sódio numa quantidade ajustada, com uma pitada de sal marinho, tá? Não tem nenhum aditivo sintético, né? E ele é certificado orgânico também, todas as matrizes orgânicas, o que traz uma quantidade de fitoquímicos super bacana. E é diferente dos isotônicos convencionais, que tem aquela cor fosforescente que você toma e os olhos ficam verde, fica assim, né? Parece uma boate, né? Tudo verde, azul, amarelo. Ale, lembra uma vez que a gente ganhou uma proteína que tinha numa garrafa e tinha uma cor fluorescente que eu olhei pra você assim e falei, eu falei assim, você não vai tomar isso, né? Ó, Lu, bom, eu conversei com o Luciano 5 minutos antes da gente começar a live. E ele falou, uma meia horinha, né, Ale? 40 minutos. Ó, aqui, ó, falta 5 minutos para cair a nossa live. Falta 5 minutos para cair a live. Assim, ó, buf, derruba. Então, vamos falar. Mas olha, tem uma pessoa aqui Deixa desesperada. eu só te falar uma coisa antes de terminar. Que você fez uma coisa que você não imaginava o quanto seria aplicável, que é esse Django, eu te dei parabéns. E eu te digo que hoje, 100% das minhas gestantes, porque eu gosto muito de atender gestantes, tem muitos pacientes gestantes e lactante quem dá leite, lactante. E muitas lactantes que tomam o Django e parabéns a toda a equipe, vocês fizeram um produto que se tivesse que ganhar um prêmio do produto do ano, eu faria uma rubrica do produto do ano. Parabéns mesmo. Eu sou da área de desenvolvimento, você sabe que tem peso, porque eu olhei ingredientes e vocês foram brilhantes. Não, maravilhoso. Assim, é o DNA, né? A Positive Brands, ela é detentora da marca Tal da Castanha e da marca Jungle. Eu trabalho com eles desde a primeira castanhinha que entrou lá dentro de uma história, né? E me orgulho muito também de fazer parte dessa história, porque realmente a primeira bebida vegetal, gente, foi feita só com castanha e água, é igualzinha que a gente faz em casa, né? E sem nenhum aditivo, sem nada. E hoje já tem, a gente, inclusive, gente, ó, spoiler, tá? Eu vou mandar, a gente vai mandar pra você, ó, spoiler. Eu vi que teve gente aqui que perguntou, você não faz leite de? Vai ter leite novo, em breve. Né? E a gente tem muita gente que perguntou aqui sobre questões de criança. Ai, mas o que eu dou para meus filhos? A gente já tem o Choconuts, que basicamente é castanha de caju
cacau orgânico e um pouco de açúcar demerara orgânico, vai falar que seus filhos não tomam chocolate. Posso fazer um comentário ali? Faz. Porque eu dou chocolates para os meus filhos e às vezes tem muita gente desavisada no planeta. Aí fala assim, nossa, mas como que você vai dar uma bebida para o seu filho com açúcar? Então eu respondo aqui para todo mundo. Como que eu vou dar uma bebida para meu filho com adoçante? Exato. E eu fiz tá lá ainda. Tá lá, minha live tá ainda lá no ar. Eu estava explicando o quanto é vantajoso a gente consumir a quantidade menor de açúcar a consumir adoçante. Criança óbvio, microbiota, tudo. Criança não metaboliza adoçante. Adoçante faz uma bagunça no microbioma de criança. Depois fica esse mundaréu de criança tomando antibiótico e não sabe por quê. Então, eu dou e a quantidade de açúcar é pequena e isso não vai trazer malefício. Eu assino embaixo. Excesso de açúcar é um problema. E a gente usa o açúcar demerara orgânico, que ele não é refinado, né? E tem uma base, uma precedência orgânica, enfim. E bom, se você pegar a quantidade de açúcar que tem num produto convencional, tipo Toya, 3 pontinhos, a gente tem uma quantidade muito menor. Pra gente também ajustar o paladar da criança para algo gostoso, porque também não adianta, né? Dar uma coisa ruim para a criança comer, que ela não vai consumir. Tá? Uma quantidade mais ou menos. Justa. Ou toma uma coisa ótima ou não toma. Exato, sem exagero, a ponto de viciar a criança em açúcar. Isso é muito importante, tá? Gente, ó, falta 3 minutos para derrubar a live. Falei pro Luciano, vamos falar 3 horas, vamos entrar na live de novo, é assim. Tá? Tem muita coisa, tem gente perguntando aqui, o nome do isotônico é Jungle, né? Escreve Jungle, Jungle é de floresta em inglês. Por favor. Vou escrever aqui, ó. Jungle. Se você jogar Jungle no Instagram, deve estar aparecendo lá, Jungle Orgânica. Alguém marca aí, ó. Né? Legal. E, assim, amei muito estar aqui falando com você, seu Lu. A gente pode marcar mais. A gente tem muita afinidade. A gente sempre bateu muito papo, uma amizade de muitos anos. E é um grande, né? Toda vez. Quando eu sair dessa quarentena, eu vou na sua casa, conhecer seu cachorro que eu não conheço. Né? Meu cachorro, tem 2. Tem 2? Nossa Senhora. Daí a gente troca. Daí você vem visitar meus 5 gatos, tá bom pra você? Fechado. Tá? E assim, adorei poder dividir essa uma hora com você. E é isso. Quer deixar um recadinho? Mandar um beijo pro papai e mamãe pra você? Eu queria mandar um beijo pro meu pai e minha mãe pra você. E eu queria agradecer você pelo convite. Você e o pessoal da Tal da Castanha pelo carinho, pela confiança que vocês têm em mim. Eu sempre falo isso qualquer coisa que eu faço, que agradecer por confiança é algo muito nobre. E vocês tiveram e têm muita confiança em mim, tanto é que me chamaram para fazer essa live. E dizer que eu estou disponível para a gente fazer outra, se Deus quiser. E que eu gostei muito. É um bate-papo que achei que durar meia hora, 40 minutos. Aí, ó, delicioso. Bom, gente, tem gente perguntando aqui, eu vou deixar salva a live, tá bom? Daí você manda todo mundo da sua família assistir esse bate-papo. Pode assistir de novo amanhã, fica 24 horas no ar. E eu preciso ligar, porque senão a gente não vai falar tchau, vai cair. Beijo grande pra todo mundo. Beijão, gente. Super obrigada. Deixa eu só falar uma coisa antes de cair. Pessoal, fala logo. Tem adoçantes, eu coloquei lá no meu Instagram. Tem uma live falando sobre isso. Eu falei lá que stevia, ok, tá? Tomatina, ok. O resto, xilitol, maltitol, né? Corta. Vai lá. Fechou. Beijo grande pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.